Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Anderson, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau e estamos aqui com mais uma rapidinha, uma curtinha sobre interpretação bíblica. Lembrando que, para alguns versículos, a simples e pura hermenêutica ou a matéria da interpretação do texto nos ajuda a compreendê-lo. É evidente que existem algumas dúvidas e disputas entre escolas teológicas sobre temas da teologia sistemática ou até da teologia filosófica, como, por exemplo, escatologia, fim do mundo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, sobre a questão da revelação de Deus, quanto apofático, catafático e etc. Então, para temas de teologia sistemática e temas de teologia filosófica, de fato, às vezes nós temos dois indivíduos que concordam 99% e naquele ponto discordam. Sobre a dicotomia, a tricotomia, que eu acho que é uma questão muito mais platônica do que bíblica, e etc., sobre a criação da alma, traducionismo, criacionismo. Ou seja, os temas sistemáticos, de fato, são complexos. E eu acredito que os teólogos sistemáticos e dogmáticos têm maior responsabilidade para desenvolver um material e questionar. O que a gente traz aqui realmente é só uma questão de hermenêutica, de tentar compreender o texto à luz do que ele é. E hoje nós vamos para um outro texto muito usado, de João 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, aqui a questão do ladrão, às vezes, há uma tradução também, que alguns dizem inimigo, né? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas, aparentemente, alguns que fazem uma leitura simples desse texto atribui a uma ação do diabo, a uma ação diabólica, como se fosse o diabo esse inimigo, esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas se nós lermos o texto como um todo, iniciando lá do versículo 1, nós temos Jesus falando acerca dele como o pastor. Ele vai trazer para si a figura do pastor, aquele que cuidava das suas ovelhas. E ele vai dizer que as ovelhas dele ouvem a sua voz, e que não fogem dele, porque ele é o verdadeiro pastor. Não seguirão a voz de nenhum outro. E é interessante, né, que ele continua, né, propondo essa parábola dele como pastor, e no versículo 8 ele diz o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A gente poderia pensar que nos tempos de Jesus, ou mesmo antes do nascimento de Jesus, se levantaram muitos falsos messias, muitos indivíduos que se titularam messias nesta época, mas na verdade não eram. Até nós temos o relato lá em Atos dos Apóstolos, né, de alguns desses falsos messias que se levantaram e o movimento deles deu em nada, dada a mensagem de Gamaliel lá naquela reunião do Sinédrio para falar acerca dos cristãos. Se não for de Deus, dá em nada, ok? Então, Jesus pode estar fazendo referência a esses falsos messias que se levantaram antes dele, e de fato não foram poucos, e depois dele também nós tivemos outros messias que se levantaram falsos, dentre eles Jesus Barcoba e outros, dizendo, nós somos os messias, os salvadores de Israel. E esses movimentos acabaram sendo de todo destruídos, acabados. Mas, se olharmos um pouco além para esse texto, vamos ver que o ladrão aqui é a figura da liderança religiosa de Israel. É uma interpretação bem cabível, bem prudente também. Os falsos messias que se levantaram, mas Jesus fazendo uma dura crítica à liderança espiritual de Israel. Fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, etc. Então, esse grupo religioso de Israel se apropriavam da palavra de Deus, usavam como eles queriam, traziam a sua própria interpretação e não davam a interpretação correta como se deveria. Então, aquele que subtrai a palavra de Deus verdadeiramente das pessoas e as engana, este de fato é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Então, no texto de João, nós temos essas duas possibilidades. Eu acho que até as duas cabem. Os falsos messias que se levantaram antes de Cristo, os falsos líderes, os falsos enviados de Deus, antes e depois de Cristo, outros também se levantaram, mas nesse instante, João 10, 10,
O ladrão, ou os ladrões, são as lideranças religiosas de Israel. Nada tem a ver com Satanás ou com o diabo. Na verdade, há uma interpretação muito equivocada em que há um dualismo, né, como se o diabo fosse um Deus mau e Jesus e Deus o Pai, o Deus bom, e eles ficam lá batalhando, trocando forças no braço de ferro ou puxando uma corda, enfim. Não existe isso. O diabo é criatura de Deus. O diabo está submisso ao Senhor. O diabo não é nada diante de Deus. Então não vivemos essa ideia maniqueísta do bem contra o mal, ou de bem que equilibra mal, não existe isso. Tá? Então essa atribuição desse texto, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, se refere não a Satanás, não ao diabo, mas à liderança de Israel e aos falsos messias que se levantavam e enganavam as pessoas porque ensinavam a palavra de Deus de uma maneira equivocada. Pelo contrário, usavam a palavra de Deus para prender as pessoas, para alienar as pessoas, para o seu enriquecimento ilícito, ou seja, a religião nessa época era usada como um fator de opressão àqueles que realmente precisavam. É só nós lermos todo o Evangelho e vermos quanto conflito Jesus teve com os líderes religiosos. Aqueles que deveriam levar as pessoas próximas de Deus eram aquelas que realmente estavam afastando as pessoas de Deus. Crítica de Jesus a eles: vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar também. Eu acho que uma aplicação prática para os dias de hoje é muito simples. Os fariseus aí estão, os líderes religiosos que usam a palavra de Deus de maneira equivocada ou dão uma interpretação estranha ao texto, ou usam um versículo ou metade de um versículo para criar toda uma doutrina em cima daquilo, são os ladrões, que continuam roubando, destruindo e matando. Todo líder que se auto-intitula qualquer coisa que não é bíblica, ou que usa a palavra para defender algo que é claramente contra a própria palavra, é este ladrão. Então não pense que esse texto serve só para os tempos de Jesus. Se hoje alguém está usando a Bíblia de uma maneira equivocada, para oprimir, para enganar, para enriquecimento ilícito, para criar uma doutrina estranha ao todo da Escritura, é ladrão. Mas a vida em abundância vem só de Cristo e do que ele revela de si mesmo na palavra, em toda a palavra. Eu encerro com um preceito da Reforma Protestante chamado sola scriptura, só a Escritura. Mas há outro princípio importante também dos reformadores, que às vezes fica meio de lado, que é tota Escritura. É só a Escritura e toda a Escritura. Não é uma parte da Escritura, não é metade de um versículo para referendar todo um sistema doutrinário. Toda a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, muito boa tarde, Deus abençoe você, a sua família. Obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo, online, aos que nos acompanharão também. Depois o vídeo fica disposto na página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. E eu aguardo você às 20 horas para o nosso orar sem cessar, nesse dia 20 de março. Que Deus abençoe muito a sua vida. Então, o ladrão aqui de João 10:10 não é o diabo. Talvez seja algum líder religioso que ainda tente nos enganar. Deus abençoe muito a sua vida. Até às 20 horas. Tchau, tchau.